Quando surge família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos lá falar de Palmeiras 2, Cruzeiro 0, excelente vitória do Alviverde na última semana, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, jogo de ida, Palmeiras mandou no Allianz Parque, né, diferente de como vinha acontecendo durante o ano, Palmeiras fazendo a primeira partida como mandante diante do Cruzeiro e a Raposa vai decidir tudo na semana que vem, quinta-feira, mais precisamente, aí às 21 horas, no estádio das Alterosas, lá em Belo Horizonte. Mas o Verdão consegue uma excelente vantagem na ida. Foi um placar gigantesco, aí, né? Vitória gigantesca do Palmeiras nesse jogo que era difícil, né? Uma reedição da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Verdão bateu o Cruzeiro por 3-0 no mesmo Allianz Parque. Tinha empatado na ida lá em Minas, né? 2-2. Aí conseguiu fazer 3 na volta jogando como mandante. E agora os papéis se inverteram, o Verdão já consegue vantagem muito interessante em meio a uma maratona de jogos aí, né? Jogos de Campeonato Paulista, jogos agora de Copa do Brasil, que foi o caso agora. E agora, nesse domingo, antes do Palmeiras ir até Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro na próxima quinta, o Verdão tem uma decisão pela frente também, vale vaga para a final do Campeonato Paulista Sub-20, jogo de volta da semi contra o Novo Horizontino. Na ida, o Palmeiras foi mandante, empatou em 1-1 lá em Santo André. E agora, nesse domingo, às 18 horas, tem Novo Horizontino e Palmeiras lá em Novo Horizonte. Então, foi importantíssima essa vitória também porque não vínhamos de atuações assim tão boas, ainda mais levando em conta resultado mesmo, né? 2 empates seguidos jogando como mandante contra o Curitiba pela Copa do Brasil. O empate deu a classificação ao Palmeiras e teve um empate também em casa contra o Novo Horizontino no jogo de ida da semi do Campeonato Paulista. Bom, e o grande nome do Palmeiras na partida foi o nosso lateral direito, Gilberto, mais uma vez, né? Tem jogado muita bola. Cara, o mês de outubro do Gilberto foi sensacional, né? E ele faz uma Copa do Brasil praticamente perfeita. São 4 jogos disputados, 1 gol marcado e 5 assistências. É isso mesmo, 6 participações em gols em 4 partidas na Copa do Brasil Sub-20. Contra o Cruzeiro, ele foi o autor do primeiro gol, aliás, foi um belo gol lá no Allianz Parque, daqui a pouco a gente vai assistir. E no segundo tento palmeirense, foi dele a assistência, para variar um pouco, né? São 19 assistências do Gilberto na temporada, isso nas contas oficiais do Palmeiras. Na nossa conta aqui ele tem 17, né? Então um pouquinho menos, mas enfim, fato é que ele é o grande garçom disparado desse sub-20 na temporada. E a assistência do Gilberto no segundo gol foi para quem? Benedetti, nosso zagueiro artilheiro, chegou ao seu 10º gol na temporada. Daqui a pouco eu trago uma estatística bem legal em relação ao Benedetti, né, em relação a gols marcados, né, e a posição dele que é zagueiro, né. A gente sabe que zagueiro não costuma fazer muito gol, mas tem sido um ano impressionante em relação à ofensividade, né, a fazer gols mesmo. Benedetti que defende muito bem, tem atacado bem demais esse ano, se posiciona bem demais, claro que aproveita da sua altura também, 1,97 m, fez mais um gol de cabeça agora contra o Cruzeiro. Bom, sobre a escalação, o técnico Lucas Andrade deixou o Riquelme Felipe no banco, né? Então, do time considerado ideal do Sub-20, o Riquelme foi para o banco. Quem entrou no ataque foi o Sorriso. Não sabemos exatamente se o Riquelme perdeu a posição, né? O Sorriso sempre que entra muito bem, mas o Riquelme não estava mal, né? Acho que foi mais aquela questão de gestão de grupo ali, né? O Palmeiras, acabei de falar, né? Vive uma maratona de jogos nessa reta final de temporada, então normal, né? Que um jogador ou outro de repente seja poupado. Isso pode acontecer contra o Novo Horizontino agora no domingo e pode acontecer contra o Cruzeiro na próxima semana, até porque a gente abriu já uma vantagem interessante. Então, o time ficou da seguinte maneira: o David foi o goleiro, lateral direita Gilberto, grande destaque da partida, na esquerda, em boa fase também, o Arthur, na zaga Robson, Jacaré e Benedetti. Vamos lá para o meio, capitão Patrick jogou ao lado do Rafael Coutinho e o novo quarteto do ataque, sem o Riquelme, né? Entrada, portanto, do Sorriso, e o Sorriso teve a companhia do Alan, do Thales e também do Luigi. Bom, e só ressaltando que o técnico Lucas Andrade não teve à disposição 2 jogadores importantes que atualmente são reservas, ou vinham sendo reservas desse sub-20 aí, mas que sempre entram e são muito bons, né? Pô, Daniel, que tá machucado, né? Segue lesionado aí, tomara que a lesão não tenha sido grave, não temos informações ainda sobre a lesão do Daniel, tomara que ele possa voltar de repente até nesse domingo contra o Novo Horizontino. Foi dele o gol da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, aquele gol de pênalti contra o Corinthians, né, no último minuto.
é um jogador importante. E o Figueiredo, né? Figueiredo volante, que voltou de lesão recentemente, está sendo utilizado pelo Abel Ferreira, está compondo o elenco, está sendo relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro profissional mesmo, né? E durante essa semana, Figueiredo treinou com os profissionais, por isso que não jogou, não esteve à disposição, né? Não foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro. Bom, e a verdade é que o Palmeiras sobrou na partida, né? Fez 2-0, foi um resultado muito bom, mas poderia ter sido até mais, né? O Palmeiras, ao longo dos 90 minutos, conseguiu quase 30 finalizações, foram 27 tentativas ali, entre chutes no alvo, claro, e também teve finalizações para fora, mas o Otávio, o goleiro do Cruzeiro, que inclusive é titular da seleção brasileira sub-20, fez várias excelentes defesas, principalmente no segundo tempo. Eu vou trazer alguns lances aqui, mas ainda na primeira etapa o Otávio teve que trabalhar também, né? Chute de fora da área do Arthur, que ele foi buscar, fez uma bela defesa. Minutos depois foi a vez do Alan tentar num chute da entrada da área, mais uma defesa do goleiro cruzeirense, até que o Gilberto conseguiu roubar uma bola, 29 minutos do primeiro tempo. Avançou, pedalou, né? Cortou pro meio, bateu de perna esquerda, parecia um atacante o Gilberto ali, né? E, enfim, mostrou várias valências nesse gol aí, né? O drible, primeira roubada de bola, né? Depois o drible, a pedalada, corte pro meio, finalização com a perna que não é boa. Então, assim, foi bem demais o Gilberto, vive fase iluminada o nosso camisa 2 e chega a 5 gols nessa temporada, o primeiro dele na Copa do Brasil Sub-20. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade não fez nenhuma mexida, mas ao longo do segundo tempo, claro, ele mudou várias vezes, inclusive o Riquelme Felipe entrou já no começo da segunda etapa, exatamente no lugar do Sorriso, ele aproveitou para colocar o Wagner também no lugar do Luigi, né? Enfim, e o Palmeiras jogou até melhor no segundo tempo, criou várias e várias chances, fez o gol, que daqui a pouco a gente vai mostrar, o gol do Benedetti, mas antes, ó, olha a chance do Riquelme Felipe, ó, seria mais uma assistência do Gilberto, e aí ele conseguiu finalizar para fora ali, né? Foi uma defesa do goleiro, na verdade, né? Pelo menos o árbitro marcou que o Otávio desvia nessa bola aí, marcou escanteio no lance, uma grande chance do Riquelme. O Thales tentou também, trouxe para o meio, bateu de perna esquerda, fez mais uma boa partida. O Thales, mesmo não tendo participado aí dos gols, mas foi muito importante ali no comando do ataque. E tivemos talvez a grande chance aí, né, do Palmeiras, que foi a finalização já na reta final do Robson Jacaré, né, uma cabeçada na pequena área ali. Esse foi gol perdido, né? Então, enfim, poderia ter sido até mais para o Palmeiras. E faltou a gente mostrar o gol, né? Vamos mostrar o gol do Benedetti aí, levantamento na área do Gilberto, ele tabelou com o Wagner ali, né, pela direita, cruzamento para variar perfeito do nosso camisa 2 para o Benedetti ganhar pelo alto e marcar, como eu falei agora há pouco, seu 10º gol na temporada, hein? Para zagueiro é número impressionante, o último zagueiro do Sub-20 palmeirense a conseguir atingir a marca de pelo menos 10 gols no ano, no caso ele fez 11 lá em 2016, foi o Augusto, zagueiro que rodou alguns clubes brasileiros, era capitão do Palmeiras lá em 2016, só que ele batia pênalti, né? O detalhe é esse, era um zagueiro que batia pênalti, então, dentre esses 11 gols, obviamente tiveram alguns gols aí batendo pênalti e o Benedetti não, né? Benedetti sempre gols com bola rolando, a maioria deles de cabeça, aproveitando sua altura ali, convocado para a seleção, jogador de seleção sub-20, jogador que tem uma regularidade impressionante e voltou a fazer gols. Bom, tá aí, vocês viram, né, que foi um jogo muito bom do Palmeiras, poderia ter sido muito mais, né? O Verdão sobrou durante os 90 minutos e, enfim, agora vai ter a volta contra o Cruzeiro, só para reforçar o convite, na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, 21 horas, contra o Cruzeiro, lá no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, tá? O Sport TV vai transmitir essa partida. Então, só que vale lembrar, né? Antes, o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino nesse domingo, são partidas importantes nessa reta final de temporada. Então, a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. E eu sempre lembro, né, para você ser membro aqui do canal, sempre convido, claro, a vocês que se interessarem, ajudar, colaborar. E você ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo sempre informações sobre as nossas crias da academia. E vocês, de quebra, além de ajudar a gente, claro, recebe informações diárias, exclusivas apenas para os membros, informações sobre as nossas crias da academia, os nossos garotos, são informações exclusivas que a gente vai apurar, traz aqui tudo para vocês diariamente. Então, seja membro, ajude o nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece na nossa base. Fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!